Olá, seja bem-vindo. Hoje mais um podcast da Faculdade Novo Milênio, Vila Velha. E temos hoje o curso de Direito como o protagonista desse nosso encontro de hoje. Hoje se faz presente a doutora Cláudia. Seja muito bem-vinda, tá? Doutora Cláudia Scalzi, nossa advogada. Temos também nossos alunos do curso de Direito da Faculdade em Vila Velha. Temos aqui a presença do Dr. Eros. Seja bem-vindo, tá, Dr. Eros? Obrigado a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Temos também o nosso aluno, o Maxwell. Seja bem-vindo também, tá, Maxwell? Obrigado, doutor. Uma honra aí ter sido convidado. Ok. Gente, nós hoje conversaremos sobre um assunto que é a transição, né? Do aluno que sai da faculdade diretamente para a vida profissional. Sabemos que hoje os desafios são grandes, né, em relação a você sair de um curso e começar a trabalhar, sobretudo em um tempo em que está havendo uma transformação muito grande, sobretudo na advocacia, onde você tem, né, uma história em um dado momento e hoje com a tecnologia nós temos uma outra realidade. Então viemos falar hoje sobre esse assunto, um assunto extremamente relevante e importante. Queria primeiramente, antes de iniciar o tema sim, passar as primeiras palavras à doutora Cláudia. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Gostaríamos de que a senhora fizesse nesse momento as suas considerações iniciais. A doutora Cláudia, que eu não posso deixar de dizer que foi minha professora, tá? E fico muito feliz de estar aqui nesse momento em um podcast diretamente com ela. Peço à professora e doutora Cláudia, né, para fazer as suas primeiras considerações e daqui a pouco passamos as palavras para os nossos queridos alunos. Ok. Doutor Cristiano, muito obrigada. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra e satisfação poder estar aqui nesse momento e, de repente, contribuir, né, com alguma informação, alguma experiência que eu tenho. Para mim também foi uma grande satisfação e honra ter sido sua professora, excelente aluna, excelente pessoa, profissional. Não poderia esperar outra coisa, você é fantástico. Doutor Eros, bom dia, né? Jovem Advocacia, doutor Maxwell, bom dia. O caminho de vocês é longo, mas é muito bonito, tá? Não desistam nunca, acho que a primeira palavra de ordem é essa. Não desistir e amar o que faz. Porque quando você ama aquilo que você faz é muito importante. Eu me formei em 1993, na FADI, que era uma faculdade de Colatina, que muitas pessoas achavam que era só final de semana. E ela realmente era, mas quando eu entrei, ela passou a ser todos os dias. Então, assim, a dificuldade minha foi enorme. E ao finalizar o curso, eu não tinha o que hoje vocês têm, que é o estágio. Nós não tínhamos isso na grade. E eu digo, primeiramente, o que é importante para que quando você se forme, você tenha um suporte e uma segurança. Aproveitem a sua graduação ao máximo. Todos os cursos que a faculdade puder te oferecer, você vai e faz. Estágio, aproveite o máximo do estágio, porque você vai aprender ali, você vai associar o direito à prática. Eu não tive isso. Então, quando eu saí, realmente foi muito complicado. Eles não dão experiência, eles não contratam se você não tiver experiência. E o estágio, ele é a experiência. Né? Você se faz no seu estágio. É verdade. Né? Inclusive, a depender do escritório, você pode vir a ser contratado como associado ou como empregado. Né? Então, assim, resumidamente, eu comecei a advogar em 1994, mas de que maneira? Como eu não tinha experiência, eu sempre gostei de direito do trabalho, a parte trabalhista, eu queria advogar para a empresa, que é o que eu mais faço hoje, além de também estar focada para condomínios, né? Então, atualmente eu tenho mais de 100 condomínios na minha cartela, então é muito trabalho. Então, você imagina a organização do escritório, a gente já vai falar isso daqui a pouco. E o que eu fiz? Como eu não tive a prática, que hoje, graças a Deus, né, os alunos têm, as faculdades se preocupam, né, se preocuparam e incluíram isso na grade, eu tive que ficar 1 ano na Justiça do Trabalho, indo nas audiências, vendo como é que era o comportamento, como que cada juiz pensa, porque isso também é muito importante na prática, você saber como cada juiz conduz. Então, eu tive que fazer a minha prática. Hoje em dia, né, digamos que o aluno que está se formando hoje, ele já tem isso. Então, isso é muito importante. É verdade, doutora. E é bom a gente lembrar que a Faculdade Novo Milênio tem um núcleo de prática jurídica próprio, tá? Excelente.
em que os alunos eles fazem, né, o caderninho dele, né, que é o caderno processual, onde ele vai ter o que a senhora não teve, né, naquele período. Olha, isso faz toda uma diferença. E, aliás, parabéns pelo núcleo, né? Porque a gente só vê... Exatamente, nossa, a gente só vê exatamente. o atendimento de vocês ao público, aos alunos, o suporte que vocês Exatamente. dão. O movimento está de parabéns. A faculdade ela também andou, né, no sentido contrário do que tem acontecido no mercado, né? Infelizmente, muitos cursos de direito têm acabado com o núcleo de prática jurídica, mas a Faculdade do Novo Milênio tem mantido o núcleo de prática jurídica, né, mesmo depois da pandemia, tem procurado, né, fortalecer. Então, o aluno aqui da faculdade, ele tem um contato imediato já com os seus primeiros inicial, clientes, né? Que nós chamamos de consulentes, dentro do núcleo de prática jurídica, para ele ter o contato com o processo real, né? Ele tem essa oportunidade, e depois até acompanhar as audiências, né? E temos esse diferencial na faculdade. Excelente. Então, assim, isso é muito importante e, infelizmente, as faculdades que não têm um núcleo de prática jurídica já estão atrasadas. Elas não vão formar profissionais que vão se sentir confiantes e capacitados para o mercado. Não vão. Exatamente. Porque não adianta você ter um direito material, ter um conhecimento do que é, se você não souber aplicar na prática. Sim. E o que você precisa passar para o seu cliente é que você conhece, que você sabe o que você está fazendo. Então, você só vai passar essa confiança, primeiro, se você estudar muito e você conhecer a matéria. E segundo, se você tiver a noção da prática. Então, isso é o papel importante também do núcleo de prática jurídica, dar esse suporte. Exatamente. E hoje, vocês têm toda uma tecnologia. Hoje, os processos são eletrônicos. Na minha época, para eu poder saber como é que era um processo, muitas vezes eu cheguei a falar que a parte estava querendo que eu pegasse o processo, subestabelecer, mas que eu não poderia estar entrando num processo sem conhecer. E ali eu fui pegando os processos físicos e vendo os seus desdobramentos. Então, essa foi a minha prática. Eu mesma tive que procurar fazer. E que bom que hoje a Novo Milênio dá esse suporte para os alunos. Exatamente. Então, de parabéns. Temos aqui hoje também, né, o Dr. Eros, nosso aluno recém-formado e já recém-aprovado na OAB, né? Parabéns, a advocacia parabéns. jovem, né? E hoje a gente tem a felicidade, né, de dizer que nossos alunos, em sua maioria, né, principalmente aqueles que levaram o curso a sério, eles têm já um resultado de aprovação logo nas primeiras provas, né, que ele faz da OAB, né? Então, doutor Eros, parabéns, tá? Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast e vou pedir ao senhor para fazer umas primeiras considerações, né? Falar um pouquinho da sua experiência aqui na faculdade e fica à vontade, tá bom? Claro. Aproveitando o gancho do senhor, né, trazendo essa questão da OAB, eu acho que as aulas de prática, o núcleo, ele agrega muito para o aluno. É claro que o acadêmico tem que ter também esse desfecho, esse interesse, né, no setor processual, na área processual do direito, para que na segunda fase, após a aprovação na primeira, ele consiga ter um desfecho ali satisfatório. Eu, graças a Deus e a minha dedicação também, consegui ser aprovado no 9º período, né, com a ajuda até do senhor, que foi meu professor de prática, né, nós tivemos essa aprovação aí conjunta e Obrigado. deu tudo certo, mas eu acho que o aluno tem que se dedicar, a faculdade contribui muito, os professores, como o senhor, contribuem muito, mas o aluno tem que tentar alcançar e galgar aí a aprovação no curso, porque quando você termina a faculdade, você já tendo sido aprovado, é muito mais fácil para você iniciar no mercado de trabalho, até em questões de conhecimento e nessa facilidade de lidar com a advocacia depois de formado, porque, trazendo de novo o que a doutora disse, a advocacia hoje, quando você se forma, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu acabei de me formar, acabei de iniciar essa nova etapa como advogado, é muito difícil. Então, se você já ultrapassou essa questão da OAB, TCC, faculdade, para você já focar direto no mercado de trabalho é muito mais fácil. Com né? certeza. Embora as dificuldades da advocacia, né, as adversidades que ocorrem no dia a dia, que a gente tem que sempre tentar ultrapassar isso aí. Mas eu tive uma excelente experiência aqui como acadêmico e com os professores também. Nós, querendo ou não, nós criamos vínculos com o senhor, com o professor David, que vão aí permanecer até o decorrer da nossa carreira, até o final disso. Sinta-se abraçado, tá? Sinta-se acolhido, porque esse momento é um momento que, por vezes, a gente fala, né? Tá, e me formei, e agora, né? Surgem esses questionamentos. Mas eu quero dizer que a mesma força que você teve para um dia entrar aqui na faculdade, se matricular, iniciar lá do zero, é a mesma força que vai te levar a ter o sucesso na carreira. Então, tenha fé, ânimo, igual a doutora Cláudia falou, né? Perseverança. Né? Não é fácil
para qualquer um que inicia a carreira, mas uma coisa é certa, nunca vi alunos dedicados, né, estarem fadados, né, ao insucesso. Pelo contrário, os alunos como vocês, tanto o Dr. Eros quanto o Dr. Maxwell, que são alunos dedicados, que foram empenhados, dificilmente a gente vê essas pessoas sem um sucesso. Porque o sucesso profissional ele começa nas cadeiras das faculdades. Ele começa, para dizer a verdade, na sua mente. Isso. Né? E aí você vai aprendendo habilidades e competências para que esse sucesso se concretize. Né? Então, com certeza. Eu sou aqui, mais uma vez, testemunha disso. Está aqui o Dr. Eros, né, que mal se formou e já está aprovado na OAB. Né? Isso E é uma satisfação para a gente que advoga, mas também para a gente que é professor também de uma universidade, de um curso de direito, você saber que você contribuiu de forma positiva na vida do seu aluno. E na hora que você passa nos corredores do fórum, professora Cláudia, olha, essa professora ela era brava, ela era terrível, mas olha, ela estava certa. Tem que estudar muito, tem que estudar processo muito, porque senão você não adianta, você vai aplicar o direito material como se você não souber processo, né? Então, assim, muitas vezes a exigência ela tem que ser uma disciplina na vida do advogado, do acadêmico, na vida de todo profissional. Você tem que ter disciplina. Você não pode deixar de se aprimorar, de ler, porque principalmente na nossa área, toda hora muda alguma coisa, jurisprudências diferentes. Então, assim, e se for uma súmula, que é uma coisa que vincula, beleza, mas nós temos inúmeras jurisprudências de um assunto e de outro, e nós temos que estar capacitados para interpretar isso daí, de acordo com o nosso cliente. Entendimento. De tribunais, o tribunal da 17ª tem de um jeito, 13º de outro. Exatamente. Nós temos, por exemplo, tribunais regionais federais que entendem que para determinados tipos de decisões cabe agravo, para outros tipos cabe recurso nominado nos juizados especiais. Então, qual é o entendimento do tribunal que você trabalha? Então, que você está ali atuando. Então, isso é muito importante. E isso não é do dia para a noite. Isso é uma prática, isso é uma continuidade. Você tem que, é o seu cotidiano. Você tem que fazer disso. Você não pode simplesmente, hoje eu tenho essa matéria aqui, eu estou com esse problema, vou estudar esse problema. Não. Você tem que focar no que o seu escritório quer atender, tem que focar naquilo que você quer e você tem que se aprimorar naquilo ali. Para que você tenha segurança e dar segurança para o seu cliente também. Com certeza. E isso é contínuo, né, doutor? Contínuo. Contínuo. Uma profissão que vocês vão estudar contínuo. O resto da vida. Graças a Deus, né? Porque isso também, né, evita problemas de memória, né? Porque quanto mais você lê, mais você força o seu cérebro. Quanto mais você lê, né? menos certo que você sabe. Mas isso é importante. Doutor, você falou tudo agora, Marcelo. A gente tem sempre que entender que a gente não sabe. Porque aí a gente não se acomoda. A gente tem que... E isso tem que botar na cabeça. Perfeito. Há poucos dias eu estava no primeiro congresso, né, de Direito Condominial e Imobiliário, promovido pela OAB do Espírito Santo. E aí, quando eu achei que eu estava sabendo um pouco do Código Civil, eu descubro que ele vai mudar todo. Vai mudar todo. Novamente. Então, veja que a nossa profissão ela é uma constante busca do conhecimento. Bem, agora vou passar a palavra aqui para o Dr. Maxwell, também já aprovado na OAB, tá? Seja bem-vindo, tá, doutor? Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência aqui na faculdade, como que ocorreu, né? E até chegar hoje já tendo sucesso aí, como eu falei, né? Mais um excelente aluno, né? Da nossa faculdade. Fica à vontade, tá? Esse tanto de elogio me deixa até sem graça. Minha experiência, igual do Dr. Eros aqui, foi muito boa. Como eu já tinha dito, né? Eu vim de outro curso, de outra faculdade, assim, diferente, completamente diferente, sabe? No início, demorei, assim, 1 período, 2 períodos para me adaptar, mas depois foi muito bom. Os professores também, já foi mencionado, todos os professores excelentes, não tenho, assim, nenhuma reclamação. Sem exceção nenhuma. Todos deram o suporte necessário, todos deram, assim, as matérias de forma... Não tem o que dizer. Com relação à faculdade também, assim, alguns eventuais problemas a gente enfrenta em todos os lugares, sabe? Mas o que aconteceu aqui foi que soubemos resolver lidar com esses problemas de forma satisfatória, não é? Não tem como você falar que, tô tendo muito problema, mas qualquer lugar que você esteja, você vai ter problema, você tem que saber lidar com isso, né? Então quer dizer que o senhor conseguiu, já na sua graduação, você já
fez a advocacia extrajudicial. Olha só. Como é que, aí, como é que Esse funciona? é o futuro. Esse é o futuro da advocacia. advocacia. A advocacia Satisfatório, preventiva e satisfatória. Satisfatório. Então, você já tem uma É. experiência na advocacia extrajudicial. Tenho. Olha! A minha situação aqui, assim, outros alunos também tiveram a minha situação, né? Quando eu entrei no meio do ano, né? E não tinha turma fechada pro primeiro período. E o que ocorreu? A coordenação me falou, ó, você pode entrar direto na turma do segundo, né? E aí, por conta disso, hoje eu tô pagando as matérias do primeiro. Mas já finalizei o curso, já apresentei TCC, já fiz tudo, entendeu? Só falta pagar essas matérias. Então teve que estudar mais, né? Porque para você entrar no segundo período, você teve que buscar o Já conhecimento. iniciar o curso no segundo Tive que, período, exatamente. tem até disciplinas mais complexas, É né? verdade. Direito civil, Tive que E correr hoje atrás. também com ferramentas online, né? Sim. Sobretudo Nossa, facilita demais. Pós-pandemia. Uhum. E nós tivemos, assim, muita coisa que traz um perfil autônomo para o estudante, né? Então, por exemplo, a faculdade disponibiliza disciplinas online, né? Onde você vai conseguir complementar os seus estudos, né? Trazer ali uma complementação daquilo que já foi trazido em sala de aula, né? Um dos objetivos do MEC é justamente esse, é criar autonomia, né, no aluno, no acadêmico. Sim. Né? A meta, né, estudantil é que o aluno ele crie uma postura, né, profissional autônoma. Isso serve para o profissional de direito, profissional da medicina, o dentista, enfim, várias profissões, né? E aí a faculdade ela procura trabalhar isso, ela procura criar autonomia no aluno para ele poder se desenvolver, né, durante o curso. Essa é um aspecto importante. Então, não podemos falar que há um prejuízo para o aluno, porque ele vai ter, né, além das disciplinas presenciais, disciplinas, por vezes, até anteriores, que ele possa consultar. Mas vale lembrar que a Faculdade Novo Milênio ela tem saído na frente porque ela tem mantido a presencialidade como um dos seus pilares, né? O que, infelizmente, tem acontecido o reverso em outros lugares, né? Nós vamos primar pela presencialidade justamente para poder, principalmente nos períodos iniciais, para criar essa segurança. Importantíssimo. Sim. Não obstante a isso, nós temos disciplinas, né, seculares, né, de nivelamento, por exemplo. O aluno tem deficiência em português, tem deficiência em interpretação de texto, né? Matemática, que é muito comum. E matemática, né? Muito comum. Eu estava comentando que é muito importante. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A jovem advocacia está privilegiada. Eu sou do tempo que eu tive que fazer cálculo trabalhista. Eu tive cálculo trabalhista 1 e 2. Hoje você pega, joga lá na Justiça do Trabalho, você tem um programa que você faz ali, joga os valores e aparece. Na minha época, não. Primeiro que era a máquina de escrever, né? Então, a primeira coisa que eu... que eu sou bem velha nisso. Então, depois a gente adquire o computador, e aí é curso de datilografia, curso de computação. Então, assim, a gente teve que aprender muito. E hoje vocês têm todas essas ferramentas maravilhosas, presencial é importante, mas também tem essa parte da tecnologia. Exatamente. Então, assim, na minha época, era tudo na mão, eu tinha que fazer os cálculos todos na mão. Então, assim, a advocacia jovem hoje, com as tecnologias, elas têm que aproveitar demais. Para eles que estão começando agora, é importante. Agora, para mim, que comecei há bastante tempo, que não tive adaptação, eu tive que me adaptar a essas tecnologias. Mas os advogados de hoje já vêm com elas desde a graduação. Então, assim, isso é muito importante. Mantendo, claro, concordo perfeitamente com as aulas presenciais, aquelas matérias que são importantes mesmo. Tá certo? Eu justamente convidei os nossos dois, né, alunos e já aprovados na OAB, porque eu percebi a técnica, né? Quando cheguei na faculdade, eu já cheguei nos períodos finais, né? Eles já estavam nos períodos finais. Então, por exemplo, o Maxwell, eu já percebi uma técnica, né, apurada, uma excelência realmente na pesquisa da lei, na pesquisa da confecção de peças, na confecção de teses jurídicas, né? Isso me chamou a atenção, entendeu? Assim como também o Dr. Eros. Já estava lá também no finalzinho da faculdade e ele já tinha uma habilidade técnica, né? Que eu digo assim, até melhor do que muitos advogados do início de carreira,
Tá? Obrigado, professor. É importante a gente Parabéns. consignar isso daí, porque é claro que há profissionais e há profissionais, né? Em todos os setores, Em todos os né? setores, Em todos os é. setores. Todos. Ainda mais um setor que tem bastante profissional, É. igual o setor da advocacia. 40 mil hoje aqui no estado. Uhum. Então, é importante a gente dizer, né? E eu vou entrar numa parte aqui agora, que talvez esses 40 mil eles não estejam realmente, né, aproveitando o que é a advocacia, né? Então, Verdade. terminando essas considerações no que diz respeito, né, a essa preparação, nós vamos agora entrar na cereja do bolo, né? Que Opa. talvez a gente esteja no ponto mais alto hoje da advocacia. E o ponto mais discutido, ou o ponto mais debatido, que é a transição, né, do escritório físico para o escritório online. Isso eu posso. A transição é um tema polêmico, Muito. tá? Há uma resistência muito grande, né, até ainda, mesmo pós-provimento da OAB, que permite, né, o advogado ele se lançar nas redes sociais, né? Isso foi recente. Isso aí. É mesmo. E aí a gente tem ainda uma advocacia de vanguarda que repudia esse tipo de comportamento, esse tipo de trabalho. Não sabemos ainda se é uma situação de proteção ao mercado, daqueles que são da... Para resguardar, né? Para resguardar a velha guarda, né, a tradição, ou se é simplesmente uma falta de percepção da mudança da realidade. Né? E podemos hoje ter realmente 40 mil inscritos aqui no estado, mas se você for analisar, não temos 40 mil pessoas advogando. Não, com certeza não. Não. Com certeza não. Né? Não temos 40 mil pessoas ativamente. Uma grande realidade disso, eu e a doutora Cláudia tivemos a experiência, vocês vão ter também, que os nossos colegas de faculdade, pelo menos na minha turma, se 5% hoje advoga é muito. A maioria vai para o concurso público, Sim. vai Advogar porque realizar advogar é atividades pros empresariais e às vezes teve apenas um sonho de fazer um curso Isso. de direito, Isso. né? Às vezes é apenas um sonho. E aqueles que realmente se dedicaram a esses 5%, eles prevalecem, são fortes, entendeu? Mas vejam, né, os números, né? Então, às vezes você está numa cadeira de uma faculdade e fala assim, pô, mas se tanto de gente que eu vou concorrer, mas sabe que apenas 5% ali Com certeza. é que realmente vão exercer a profissão. Exatamente. Então, isso é uma... Isso é um fato mesmo, Cristiano, porque assim, eu tenho mais de 25 anos de experiência com sala de aula, né? E eu vejo poucos alunos realmente, ex-alunos meus, né, que realmente eles vão realmente para a advocacia. Porque advogar realmente não é fácil. Doutora. Não é fácil. A doutora é minha mentora também. Né? Que honra, meu Deus. E aí, a advocacia... já deixo para os colegas que já vão entrar no mercado, ela não é para covardes. Não. Ela é para os fortes mesmo. Ela não, eu tenho certeza Fortes que vocês estão aqui porque vocês são fortes. É isso aí. Né? Mas a advocacia não é para covardes. Não. Você pode ter, né, um sucesso tremendo, desde que você tenha coragem. E entendeu? Ética profissional, que é muito ética importante, profissional. Que está faltando muito, mas enfim. É uma questão que a gente... trabalha o nosso dia a dia, né? Pra Isso gente aí, a cada dia melhorar. Isso aí. Mas falando, né, sobre a cereja do bolo, que é essa transição, e o nosso tema de hoje vai ser justamente falar um pouquinho, né, dessa parte tecnológica que está à disposição de vocês que estão entrando no mercado. Que são muitas ferramentas. Que são muitas, né? Nossa, e aí eu tenho me acostumado a isso, ou procurando me adaptar a isso, né? Então, a doutora Cláudia vai estar aqui com as complementações nossas, chegando a algumas respostas, né, que muitas pessoas estão aí, né, se questionando, e às vezes até quem está entrando no curso agora vai falar, eu vou me preparar para isso, eu vou aprender sobre isso. Os nossos colegas estão em transição, né? Assim como até nós claro. estamos. Mas é a tendência de você que vai chegar agora no curso, aprender sobre isso. Você que vai agora, né, se matricular na faculdade,
você vai ser preparado para isso. Que ótimo. É importante, a faculdade ela está preocupada com esse tema, entendeu? E a gente Excelente. quer que realmente o profissional ele chegue no mercado preparado para trabalhar. Isso. Porque ele se Preparado pra sente mais trabalhar. seguro e passa segurança para o cliente. Exatamente. Isso é importantíssimo. Então, doutora, Sim. e com auxílio nosso, né? Sim. Uma das grandes perguntas que eu fazia, né? Infelizmente o tempo é curto Sim, e você é bem rápido. a gente vai ser breve, né? Sim. Mas uma das coisas que mais me deu dificuldade, né? E eu acredito que vocês também, né, passarão por isso, mas queremos dizer que temos ferramentas hoje Hoje tem... para poder ajudar. Nossa, hoje tem ferramenta. Mas a pergunta é a seguinte: como organizar as atividades hoje do escritório, né, no mundo da inteligência artificial, no mundo dos programas inúmeros, aplicativos inúmeros, para que você hoje, por exemplo, chegue no escritório, você receba as intimações do judiciário, né, e o sistema ele venha organizar estas publicações judiciais, as suas tarefas, né, seja você começando de forma com um profissional liberal, né, sozinho ou em sociedade. Isso é uma questão privada, uma questão que vocês vão escolher. Esse é o melhor modelo de trabalho. Mas hoje, doutora, com essas ferramentas, né, o que nós podemos passar para os nossos queridos alunos? O que eles podem se aproveitar disso hoje para ter otimização do seu tempo, né, para poder vender, tá, gente? Claro. Advogado tem que vender. Sim, tem que vender. Nós temos que vender, né? Deixa eu até explicar isso para quem está nos assistindo. Isso, né? o que seria essa prospecção? O que seria essa prospecção, né? né? Já falei com vocês que recentemente o provimento da OAB, ele permitiu, né, que o nosso façamos a nossa projeção, né, seja do nosso conhecimento jurídico, né? É claro que nós temos limitações, né, em relação a isso, mas antes não tinha nada, né? Não, nada. Hoje você pode pelo menos ter um Instagram, né? Um site. Entendeu? Botar os vizinhos na rede social. Claro. Você pode discutir um tema, Sim. né, jurídico, debater, claro, sem citar número de processo, Não, lógico. sem falar sobre êxitos ou não de um isso. processo, isso continua ainda proibido, mas você pode falar um pouco sobre o conhecimento da sua área. Sim. Né? E até, por vezes, né, não digo uma consulta jurídica, mas você ir lá e prestar esclarecimentos. Muito Sim. bem falado. Sobre Sobre determinado Pode, tema. isso. Gente, Relevante, porque, querendo ou não, quem assiste, a maioria, né, faz parte do senso comum. E dentro da Exato. academia, muitos temas relevantes são diametralmente opostos do que pensa o senso comum. Exatamente, o que acontece na realidade. Em áreas, Isso. né? Então, doutora, eu Sim. dividi alguns tópicos, né, para a sim. gente poder facilitar, né, ter Eu posso falar a o que sua eu fala. faço hoje, no meu escritório, bem rapidinho. Não, com certeza, né? Porque, assim, Em termos, no que diz respeito à organização, organização. né, utiliza-se um Vamos programa para organizar os processos. Como é que funciona lá, Então, eu doutora? penso o seguinte, que o escritório é como se você tem que entender que o seu escritório é uma repartição. Cada repartição tem uma função. Então, você tem que definir. Então, você define. No meu caso, no meu escritório, estou falando pela minha experiência, é imprescindível que você utilize ferramentas. Primeiro, publicação. Você não pode perder prazo. Se perder o prazo, é a pior coisa que existe. Então, o que você faz? A sua organização tem que passar primeiro por um software de acompanhamento de publicações. E isso é imprescindível. Você não pode não ter esse tipo de ferramenta. Então, eu faço a divisão do meu escritório. Tem as partes tecnológicas e a parte vetusta, a parte antiga. Que eu particularmente, eu gosto muito de visualizar. Eu sou visual, então eu gosto muito de visualizar. Então, eu tenho um quadro onde eu sempre coloco audiências, horários, assembleias, porque eu faço muito, né, assembleia de condomínio. Então, eu coloco e ali eu tenho essa divisão daquele mês, ela é mensal. Sim. Então, eu faço o fluxo mensal. Com relação processos e prazos, também, como eu tenho uma equipe, eu faço essa divisão.
Então, a gente está falando de um escritório que tem outras pessoas. Sim. Então, isso sim. Então, fica mais fácil de você fazer. Quando você tem uma equipe que trabalha com você, fica mais fácil. Com e quando certeza. você não tem uma equipe, como você faz? Como você está começando? Primeira coisa, você tem que ter um informador jurídico. E a OAB, ela faz isso gratuitamente. Então, tem que ter os custos diariamente. Exatamente. Então, você tem que ter um informador jurídico. Segundo, se você vai ser pessoa física, né, é uma opção, seu critério. Eu aconselho o advogado que está começando agora, se ele puder fazer uma sociedade individual de advocacia, seria excelente. Bacana, tá vendo? Bacana. Excelente. Por quê? Porque nós podemos fazer contrato de seguro de responsabilidade civil, que pode cobrir eventual situação de algum dano, que isso pode acontecer na advocacia. Você ter um problema, você ter uma equipe, e alguém dessa sua equipe não cumprir determinada coisa e causar prejuízo para o seu cliente. Quem responde é você, que é o dono do escritório. Então, você tendo uma sociedade individual de advocacia, você consegue fazer esse seguro de responsabilidade civil. Para mim, vendo? Então isso para mim é perfeito. Eu tenho esse seguro de responsabilidade civil. Então isso é muito importante. Então, quer dizer, eu sugiro isso. Você ter um software de publicação, você fazer a sua organização mensal. Eu uso a agenda do celular, eu uso a minha agenda normal. Não importa a forma que você vai entender. Sim. Eu entendo que você tem que organizar isso mensalmente. Sim. Você tem que ter, no começo do mês, o que você já tem. E deixar o espaço para as coisas que vão acontecer. Porque você precisa se organizar. Depois disso, eu oriento que se você tiver condição de contratar um profissional de marketing, você faça isso. Porque todo mundo tem rede social. Então, você faça e alimente esse profissional de marketing com pequenas informações básicas sobre o texto que você vai estar produzindo. Sim. E aí você produz esse texto na íntegra. Se tiver condição também de ter um site, também você tenha. Com isso, você vai alcançar muitas pessoas, vai estar dentro do que a OAB permite e vai ser uma pessoa organizada. Então, assim, inicialmente, seria dessa forma. Agora, se você tem um escritório com mais pessoas, aí você vai ver quais são os seus clientes, quais são as suas tarefas, e você vai dividir isso por função, por grupo. Sim. Né? Então, eu faço dessa forma. Já tive problemas? Tive problemas. E daí a gente aprende com os erros. Isso é muito importante. O erro sempre ensina muito. E a partir dos erros, eu pude perceber que se a gente não se atualizar, se a gente não for um pouco mais tecnológico, a gente realmente fica atrasado. Então, tecnologia, use as ferramentas que estão aí dentro da ética e imprescindível um site, imprescindível um marketing digital, muito imprescindível. Façam e-books. Isso é perfeitamente... vocês têm vários, a advocacia, vocês têm várias ações. Vocês não precisam citar o cliente de vocês, mas a história. Sim. Né? Você pode narrar. Você pode narrar a situação e aí você faria o quê? Como você resolveria essa situação? Quer mais dicas? Segue a gente. Isso aí. Então, quer mais dicas? Segue a gente. Fica a dica. Dica do dia. Então, assim, a pessoa vai percebendo que ela tem um canal onde ela pode. Mais informações? Né? Então, eu penso que é dessa forma que a gente consegue se organizar e, para mim, tem dado super certo. A doutora falou uma coisa muito, muito real, né? A gente está em transição, né? Igual a doutora falou. Imagina se ela não tivesse saído da máquina de escrever para o computador pessoal, né? Estaríamos lá ainda em 94, 95, né? Então, as coisas mudaram. Existe uma transição, né? Está em transição, né? Eu estava lendo mesmo ontem uma estatística dizendo que apenas 5% dos advogados no Brasil produzem conteúdo na internet. Rapaz. Isso é uma coisa que os advogados mais antigos, a exemplo do escritório que eu sou associado, não têm esse hábito, né? Vocês que estão nessa transição, muitos de vocês não têm esse costume e essa noção até tecnológica para poder
divulgar da forma, obviamente, permitida pela OAB os trabalhos e captar cliente, que isso é muito relevante hoje. Sim. Lá no escritório, como nós não tínhamos essa ferramenta, eu, como recente na profissão, um novo advogado, com novos hábitos, e já dentro desse novo meio, Sim. eu implementei no escritório essa forma de captação de vídeos, trazendo informações e esclarecimentos através de rede social. Né? E isso agrega ao escritório. Agrega, com certeza. É o que as pessoas ainda não entendem, né? E aí, há poucos dias eu vi um grande advogado no Brasil, né? Ele falando sobre isso. E ele disse o seguinte: olha, quando eu comecei minha advocacia, né? Ele é de São Paulo. Ele falou que começou com meus parentes. Começa com os parentes, amigos. Começou com meus parentes. Comigo mesma, numa trabalhista contra um banco que eu trabalhava sozinha lá, fui. Pois é. Causa própria. Não posso falar em causa própria, advoguei em causa própria. Fiz trabalho. Então, ele falou, né? Ele, para mim, é referência no Brasil, tá? Né, o escritório dele tem no Brasil inteiro, né? E ele falou o seguinte: eu comecei a advogar para os parentes. Eu comecei lá no interior de São Paulo, né? Em Osasco. E aí eu comecei a advogar para o parente. Aí o parente me indicou o vizinho, e o vizinho me indicou um comerciante, e aí essas indicações foram andando. Ele falou que em um ano de advocacia, em Osasco, as pessoas já falavam só no nome dele. E aí, por vezes, a gente hoje tem 1.000 seguidores, 1.500 seguidores no seu Instagram, no seu, né, amigos lá no Facebook, e aí você ignora isso. Você ignora. Essa ferramenta, né, que pode trazer... porque olha só, lembre-se, o nosso colega, ele estava lá, né, há 40 anos, que ele falou na advocacia, divulgando no boca a boca. Hoje você pode estar, né, entre aspas, no boca a boca virtual. Sim. Não é? O Google Meet também é uma ferramenta maravilhosa. Você pode fazer várias reuniões, atender. Exatamente, né? Então, entre outras ferramentas. Então você pode ir lá produzir um material, isso aí, né, e colocar na sua rede social, no seu WhatsApp, enfim. Você não está vendendo o produto. Não. Você está falando sobre o tema, porque às vezes a pessoa, ela liga ali, né, ela passou ali e vê você falando sobre um tema que ela está vivendo. Exatamente. E se assemelha a uma determinada circunstância de um colega, às vezes nem dela. Uhum. Exatamente. De um vizinho, de um amigo, alguém que de um comentou familiar. com ela, né? Lembre-se que aquilo que ele fazia há 40 anos, você está fazendo hoje. De forma virtual. De forma virtual. Entendeu? E eu digo para vocês, gente, funciona, tá? Funciona sim. Funciona. Funciona. Não tem um dia sequer que no meu escritório não entre alguém em contato de material que eu produzi na internet. Exatamente. Não tem um dia sequer. Isso aí. A gente não tem muitas vezes não tem essa noção. Não tem essa noção. noção. Da internet é muito alta. É muito alta. E assim, e por ela ser muito alta, é importante que você também dê o retorno. Porque a pior coisa que tem é quando você coloca um produto, seja de que forma for, tá? E hoje a gente também tem o WhatsApp, que isso para mim é uma ferramenta assim excepcional. Excepcional. Né? Porque de trabalho. Então assim, o cliente ele quer um retorno. E se você não estabelecer previamente para ele o período e o prazo de retorno, ele vai achar que tem que ser imediato. Então, uma coisa que você precisa ter em mente é o quê? Você tem que retornar para o seu cliente. Você não pode deixar o seu cliente esperando, mas você tem que pelo menos informar para ele: eu estou ciente do seu problema, no momento eu não posso atender, mas brevemente vou retornar. Ele precisa saber que você visualizou, que você viu e que naquele momento você não pode, mas você vai dar retorno. Então, as tecnologias, elas vêm, mas também vem mais responsabilidades ainda. Porque se você não retorna para um cliente, ele fica insatisfeito, ele acha que o problema dele não é interessante para o seu escritório, e daí começa a ter uma situação de incômodo que pode futuramente, de repente, tirar um cliente de você e outros também. Porque um cliente que sai insatisfeito, são 20 que não vêm, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, o prazo não é só para cumprir trabalhos ou cumprir agendas processuais. O prazo é para o cliente. O cliente. Então, você precisa dar atenção a ele. Eu acho importante demais isso. Para os colegas que estão ingressando agora, né, no curso e na profissão, né, melhor, né, no curso já ingressaram e graças a Deus tiveram êxito, uma das coisas que tem feito, né, um diferencial, e aí, claro, vocês hoje tem material na internet para isso, está à disposição, né? Você tem verdadeiras videoaulas sobre os temas, né?
seja no Google, seja no YouTube, enfim. Praticamente todas as doutrinas que tem direito aí estão disponíveis na internet. Exatamente. E até as inteligências artificial, né? E até, A inteligência Isso aí, artificial, ela inteligência corrobora. artificial. Não, corrobora Com peça, com estudo. com estudo, né? Exatamente, demais, né? Todo tipo de... Eu confesso pra vocês que eu tô começando agora também. Né? Eu também. Eu também, assim, Não tá muito diferente de vocês. Eu tive É. um pouco de resistência também com essa inteligência artificial. Aí Eu a tenho gente, um pouco ainda. a gente pensa, aí vai me substituir. Não, mas aí veja, você vai olhar ali, existem coisas que são práticas, né? Aqueles modelinhos básicos, Exatamente, modelo de exatamente. advertência para empregado que chegou atrasado. Sim. Mas aqui é claro que aquelas ações que demandam uma pesquisa maior, um estudo, Sim. né? Trabalho um artesanal, trabalho né? artesanal, aí isso é insubstituível, eu Eu- penso. É claro que nós, tantos, Na minha concepção. eu também. todos nós Mas estamos também. preparados para esse trabalho técnico, né? Sim. O importante é a gente entender muito bem o que a doutora falou, é cumprir o prazo, que ele é imprescindível, e também a satisfação do seu cliente. É. E aí, por vezes, algumas ferramentas, ela consegue te Facilitar, né? te facilitar isso, né? Isso. E hoje nós não podemos deixar de fora a inteligência artificial. Não podemos. Não podemos. Não que ela vá resolver todos os seus problemas, longe disso. Não, essa não é a ideia. Mas só relatando para vocês uma experiência que eu tive há poucos dias, e aí essa transição, ela está servindo como lição, né? Mas eu tinha 3 peças, né, para serem feitas, serem realizadas, e eu não fiz nem isso com o cliente, não, né? Eu fiz isso com alguns amigos que me procurarem e chegaram numa situação, e eu falei assim, vou testar pela primeira vez com eles, né, isso aqui, já que eles estão lá ansiosos, né, logo para resolver aquele problema, e eram coisas de direito do consumidor, né, coisas corriqueiras do dia a dia. Deixa eu ver se funciona realmente. E aí, assinei um serviço, né? E aquele serviço eu fui utilizar, e eu confesso para vocês que me impressionou, tá? O resultado foi O positivo. resultado. Eu digo para vocês que eu nunca fiz aquilo na minha vida e a inteligência me proporcionou, a inteligência artificial. Fiz 3 ações, petições iniciais, cada uma em 15 minutos. Sabendo usar bem, você otimiza o seu tempo. Em 15 minutos. Demorou mais para eu colocar as peças no sistema do PJE do que fazer. Olha, eu digo para vocês que ela não fez 100%. Claro, Não, tem que é. ajustar alguma Não, coisa. Tem que ajustar uma Tem que coisa. ajustar, trazer por caso concreto. Exatamente, mas ela me deu 80%. Tá bom. Sim, tá bom Olha, demais. Ela me deu o tempo, 80%. Entendeu? Tempo. Olha o tempo. E aí você que está hoje iniciando na advocacia, você pode falar assim, pô, mas eu não tenho uma equipe igual a doutora Cláudia, igual o doutor Cristiano, que já tem anos de advocacia. A gente sabe disso. Pode vir esse questionamento. Mas tem um lado aqui hoje que eu, a doutora Cláudia, a gente não tinha. O acesso e o domínio. Exatamente, o acesso e o domínio. Quer A dizer, doutora disse, você tem que saber usar. Saber- Tem saber muitas usar. informações que você consegue extrair dessas ferramentas, dessas inteligências artificiais, que você tem que saber como buscar, porque a depender da sua forma de pesquisa, você não vai conseguir obter o que você quer. exatamente. Mas se você souber a forma de pesquisar e de trazer aquela informação, você vai conseguir. Eu tenho muito hábito de usar essas ferramentas para me trazer conteúdo. E com esse conteúdo, eu confecciono, Exatamente. eu elaboro, eu faço a minuta Exatamente. e consigo distribuir a ação ou recurso, enfim. Mas eu uso muito para trazer conteúdo, trazer material. E com esse material, até jurisprudência. Legal, bacana. É importante saber eu- usar, né? Não adianta você ter aquela ferramenta E não saber usar. como É o que eu usar, falo. como usar, você Não vai adianta ter um você saber. retorno. É porque eu sou fã do processo. Direito processual para mim é tudo. Não adianta você saber a matéria se você não souber usar aquela matéria, o rito. Então, ou seja, o que adianta eu saber que tem a inteligência artificial se eu não sei como usar? Então, você tem que... advogado hoje não pode desperdiçar as ferramentas que tem. Não pode. E a gente de forma alguma. está falando aqui, claro, não é uma situação de substituição, Não, pelo contrário. é ao contrário. auxílio. É um auxílio. Para vocês terem ideia, né, Claro. em uma das situações, né, esse meu amigo que teve um problema, né, numa viagem, eu narrei os fatos de forma como sucinta, como dizia, né, o próprio manual da ferramenta, e a própria inteligência artificial ela criou uma dramaticidade pro fato. Inclusive Entendeu? o dano moral. Né? Inclusive no que diz respeito ao dano moral. Entendeu? É. Então, para você que está iniciando, Nossa, né, excelente. e lá no final, né, ela traz uma advertência.
é um tema que um advogado tem que analisar. Ao respeito. Ao respeito. Olha o respeito. É um tema que um advogado tem que analisar. É isso aí. Então, Não viemos para te substituir, viemos para te ajudar. Não basta. É. Não basta. Não. O conhecimento técnico, ele não é substituído, Não é tá? substituído, não. É importante dizer isso. Exatamente. Nesse momento, eu tô com pena do estagiário. Meu amigo, estagiário. Mas facilita. facilita. Facilita também. Facilita com certeza. também. Com certeza. Com Claro. certeza. Mesmo trabalho pra gente. Isso Vai aí. ter que esclarecer às vezes, tirar dúvida, pegar um modelo. Exatamente. Com essa ferramenta eles conseguem muitas das vezes Exatamente. trazer as É. minúcias Essa é- Com certeza. confeccionar até a peça. Exato, doutor. Otimiza trabalho, você tem um tempo maior de qualidade, porque as pessoas, antes dessa inteligência artificial e antes dessas ferramentas, né, que nós temos online, nossa, é muito trabalho. A gente acabava tendo um comprometimento, às vezes até da vida social e tudo mais. Então, essas ferramentas, elas bem utilizadas, você se informando como, você também vai poder otimizar o seu espaço pessoal, o seu Sim, tempo. Então, você vai ter um tempo de qualidade, porque Isso a aí. advocacia precisa de um tempo de qualidade. Porque nós não somos psicólogos, mas o que a gente ouve de problemas e de desabafos, então a gente precisa de uma recreação também, né? Não é isso? Nós somos todos, né? A gente é médico, a gente é psicólogo, a gente é arquiteto, né, engenheiro, então nós temos que saber tudo. Então, essa inteligência artificial ela veio para somar, mas não para Exatamente. substituir. Não, O S é outro. Corrobora, mas não substitui. O S é somar, não é substituir. Exatamente. Entrando aí na parte final, né, do nosso podcast, né, de hoje, que é uma pena, tá? Porque o assunto é extremamente vasto, né? Verdade. Mas aqui a ideia é dar, né, uma direção, sobretudo para o nosso aluno, né? Os rumos que ele vai tomar daqui para frente. E aí, doutora, eu estou pesquisando sobre um tema, O quê? né? Bem assim. Sempre incansável. Incansável. Não para. E a doutora vai me ajudar e, né? Eu quero até a opinião dos colegas também. Perfeito. Em relação a esse tema. Mas ele chegou até mim, né? Porque hoje o próprio algoritmo, né, das redes sociais, ele está analisando o que você está pesquisando. Sim. O tempo todo. O tempo inteiro. E não só na própria rede social. No É. celular como um todo. No celular como todo, né? Inclusive, se você falar alguma coisa, já está pesquisando o que você... Não, gente, a isso pouco... Vai aparecer de alguma é forma, isso é algum incrível. anúncio, alguma coisa, vai aparecer para você. Exatamente. Isso é incrível. Desse tema que você conversou Daquele ali. que você conversou Exato. ali, Isso você aí nem não, pesquisou, isso mas você falou, De já certa captou. forma é assustador, né? De certa assustador. forma, é assustador. É assustador, assim, de uma maneira que... E chegou uma coisa para mim que, assim, revolucionou minha mente. Opa, então vamos embora. Revolucionou. Você tem que compartilhar. Revolucionou. É claro que, além das ferramentas de controle processual, né, de inteligência artificial para poder te ajudar no seu dia a dia e até, às vezes, mesmo no parecer, né, te ajudar, Claro. além de pequenos comunicados que você faz, e aí esses sistemas hoje têm o controle financeiro Sim, do seu tudo. escritório, Oh. controle de inadimplência, se você Tudo. trabalha com inadimplência, né, Programa de cálculo. programas de cálculo. Terem facilitado tanto na minha advocacia trabalhista inicial. Pois busca de devedores, né? Olha! Hoje, e tudo isso aí, e até o próprio Poder Judiciário, também tem facilitado. Gente, e outra coisa, sabe o que é muito importante? Assim, desculpa, doutor, mencionar a importância da gente ter um certificado digital. Porque nós temos, nós temos hoje ferramentas nos cartórios que você pode, com o seu token, o seu certificado, você pesquisar várias coisas a respeito. Tem certidões que você tira na hora, que você pode utilizar para as suas ações. Sim. Então, assim, é muito importante a gente também ter conhecimento sobre essa parte notarial, essa parte de registro. E isso tudo está na internet, está online, basta que você tenha um certificado. Sim. E aí, somado a tudo isso, né, você tem essa questão do marketing jurídico, né? Os contratos digitais, porque hoje o cliente não passa mais na sua porta. O cliente ele está lá no Rio Grande do Sul. Exatamente. Ele está lá no Maranhão. Né? Esse é o plus da advocacia hoje. Aí eu tenho um condomínio lá em Santa Catarina. Pois é. Vejam bem. Então, Até as audiências, até o rito processual hoje é feito de forma presencial. Exatamente. Você consegue Exatamente. fazer uma audiência em Minas, estando aqui, Isso. no seu escritório. Perfeitamente. Eu tenho clientes no sul do país que nós fazemos audiências online, né? Como
no início da nossa conversa, o Poder Judiciário também tem contribuído. Sim. Balcão virtual. Balcão virtual, Balcão virtual, perfeito, né? isso. Vejam Balcão que virtual. nós estamos numa transição que se os advogados não se adaptarem, eles terão muita dificuldade. Muita. De certa forma, até um prejuízo, né? De captação, De- principalmente. Exatamente. Vai perder Exatamente. uma forma, uma É. ferramenta que ele tem de ter cliente, de captar cliente, porque ele não Exata- tem porque acesso, ele não não- tem domínio e exatamente. de repente nem conhece essas Exato. ferramentas. É importante conhecer. E como, infelizmente, é dado, né, o nosso tempo, né, curto aqui hoje, doutora, o que me chamou hoje a atenção, né, e aí os nossos queridos alunos e profissionais recentes na área podem também se aproveitar disso, é um serviço que apareceu para mim, tá? Aí a rede viu que eu estava pesquisando aquilo, de terceirização de todo o seu serviço e automação completa, que vai desde o controle processual, que vão fazer para você, Eu tenho essa ferramenta. Acho que ele não pode falar o nome, né? ao... infelizmente Não podemos falar que, né? Mas Mas acho que na acho que internet nós você entendemos acha. ali do Nossa, é que- tudo. Ele vai fazer para Nossa. você, tá? As peças processuais. E ele te dá o relatório controle Ele te mensal. dá o relatório Mensal de prazo de mensal. tudo. Processo, tudo. Ele te dá mensal vai- o relatório. Exatamente. Ele vai te dar o controle de inadimplência. Tudo. Crédito, e despesa, de crédito, tudo. despesa. E ele te promete, por exemplo, que em um dado momento, se você está precisando de uma peça processual, ele vai te entregar em 24 horas. Uhum. Entendeu? Para o seu Tem caso... alerta de prazo verde, amarelo, não sei o que, Específico. vermelho, já fica pronto. Ele Já vai, já é pra E tá você feio. recebe aqui, ó. ele vai cuidar do seu marketing. Exatamente. Ele vai cuidar do seu marketing. Ou seja, você é um grande... agora, no início É de você, carreira, você. você é um grande advogado Isso. na sua sala de presidência com uma máquina fazendo tudo para você. Acabou. De uma Uma sala. máquina. De uma Acabou. sala. Uma sala só. A máquina fazendo. Doutora, a pergunta é, né, que tem sido difícil para eu responder, Sim. né? Isso não vai tirar a característica do nosso escritório? Isso não vai tirar a característica do seu perfil como advogado, do seu diferencial? Porque a máquina é muito boa. A Sim. gente acabou de falar sobre isso aqui agora. Mas eu entendo ainda que ela não pode substituir 100% das suas características. Aquilo que o cliente fala assim, ainda. Não, eu quero o Dr. Maxwell, eu quero Sim. o Dr. Eros, eu quero a doutora Cláudia, porque eles têm um diferencial. Sim. Eles têm uma questão do tratamento humano. Isso. Eles têm uma questão do diferencial de atendimento, de acompanhamento, de fazer com que eu me sinta seguro, né? A máquina ainda não vai fazer isso. Não vai fazer isso. não Tanto vai. que eu utilizo mais para relatórios, Controle de prazo. controles de prazo, algumas peças assim que são assim emergenciais, mas o contato com o meu cliente é imprescindível. Inclusive, até coloco nos meus contratos de prestação de serviço que a gente tem plantão final de semana. Tá vendo? Eu não abro mão de conversar com o meu cliente. E muitas vezes já evitei várias coisas porque eu atendi, né? E era o que? Eram umas 23 horas. Eu peguei, tocou, eu olhei assim, mas é porque você acaba com o tempo conhecendo que determinados clientes só te ligam em determinados horários porque a situação não está Boa, né? não tá boa. É. Então eu olhei aquilo ali, falei, não, eu vou atendi e graças a Deus conseguimos resolver uma situação, até Maria da Penha dentro de um condomínio, tá? Sim. E a gente conseguiu. Então, assim, a máquina não vai fazer isso, ela não vai ter esse contato. Esse ela lado não vai, humano, ela né? não vai ter esse contato. Esse lado sensível. Não vai ter. E a gente, nós somos profissionais, somos formais, mas nós somos, antes de tudo, o nosso cliente é um ser humano. O CNPJ tem sócio. É. Então, nós somos pessoas, né? E nós precisamos desse contato. Na minha concepção, nada substitui o contato com as pessoas. Um primeiro momento, você vai, você conversa, você pergunta, olha,
você prefere que eu anote ou eu posso estar gravando a nossa reunião para que eu não esqueça os detalhes? Porque tem pessoas que na hora que você está anotando e não está olhando para ela acha que você não está tendo consideração. Então, eu sempre inicio assim, olha, eu costumo anotar as partes principais, mas se você preferir e autorizar, a gente pode estar gravando aqui, você me contar a história para eu não esquecer nenhum detalhe, porque a mente muitas vezes é falha. Então, é permitido? Você permite? Então, esse contato, esse feedback, isso é insubstituível. Essa é a nossa marca. Como que você atende, como que você dá importância para o seu cliente. Essa inteligência aí, esse programa, ele não proporciona. Ele me serve muito para relatório, para aquelas situações em que não dependa do meu contato, da minha fala, porque os clientes vão por mim. Eles querem a gente. Eles querem a presença. Eles querem conversar, eles querem ver. O lado humano, o contato, a resposta, sempre vai existir. Né? Então, e a gente não pode perder de vista isso. Mas também não pode perder de vista que é uma ferramenta. Nossa, excepcional. Então, eu assim, respondendo, eu entendo que se a gente deixar só isso, a gente vai perder a nossa marca. Isso vai nos descaracterizar. Isso vai fazer o que é só mais um. E a gente não é mais um, a gente é cada um. Cada um tem que ter a sua marca no mercado. Cada um tem a sua característica. Exato. A máquina não vai fazer essa diferenciação. Então, eu entendo que o uso ele tem que ser, para mim, ele é até certo momento naquilo que me interessa, mas ela jamais vai substituir o meu contato com o meu cliente. Eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele. É a mesma impressão. Eu penso assim. Que eu estava, né? E a doutora agora só reforçou, vou seguir os conselhos dela também. Né? Porque o canto de sereia é muito forte, tá? Claro, lógico. Porque imagina você trabalhar numa situação em que o custo é 0. Isso. Né? O custo, claro, da máquina. Sim. Mas, para vocês terem ideia, até o contato inicial o WhatsApp faria sozinho, sem você. Entendeu? Faria mesmo. O que dá um sentimento até para o cliente de uma robotização. Isso. Porque ele percebe que é um robô. Né? É claro que há situações, né, igual impulsionamentos na internet para um alto índice de massa, né, que por vezes você tem que realmente filtrar. Claro. E aí, às vezes, por vezes é um curioso, né? E a gente, claro, a gente quer atender todo mundo, mas tem preferência daqueles que têm urgência de resolver o seu problema. E de fato uma necessidade. Uma necessidade. Não então, ali uma dúvidazinha, tô com dúvida nisso, naquilo, que você perde seu tempo e não agrega em nada. Enquanto ele fala uma dúvida, eu até entendo. Agora, quando ele fala uma duvidazinha, eu tenho um problema com esse negócio de diminutivo. Me tira uma duvidazinha. Não, eu não tiro dúvida. Faço uma consulta. Eu faço uma consulta, tá? Mas é só... Eu tenho... só uma dúvida. É o só e os diminutivos. Eu tenho que trabalhar isso. E aí, né, a máquina hoje, né, a gente tem que até se acostumar com os novos termos. O cliente hoje não se chama mais cliente, é o lead. É o lead, que aparece na internet, da internet. E aí a máquina consegue pegar, né? Para mim, cliente, gente, eu não consigo me acostumar com esse nome lead. E a máquina ela vai fazer essa primeira filtragem. Se ela perceber que é um curioso, ela vai... Exatamente. Ela vai isolar. E vai só realmente encaminhar quem for pertinente. Quem tem um potencial. Exatamente. Entendeu? Para ser... E isso é muito bom. Entendeu? Isso é muito bom. E aí fica essa orientação, doutora Cláudia, e até minha para vocês que estão iniciando agora na carreira, que não percam a humanidade. Isso. Né, em relação. Há situações que realmente a gente pode, né, atribuir uma automação. Sim. Mas na sua, né, melhor parte, eu costumo dizer que é a melhor parte, e por vezes, não faça isso. Não faça. Atenda o seu cliente com todo carinho, com todo respeito, né? Isso. Daquele que realmente quer resolver um problema. Isso. Afinal, nós nos formamos para dar acesso à justiça. Isso. Né? A Constituição fala que o advogado, ele é uma função essencial à justiça. A advocacia é a única função essencial à justiça. A advocacia, não tem judiciário sem a gente. Não tem judiciário sem nós. Até mesmo porque, né, coincidentemente, são inertes, né? Princípio da inércia.
Literalmente, não sei, mas essa é a inércia. Então, a gente Se não que for provoca, provocado, se não for exato. provocado, não vai fazer. Então, assim, isso é para a gente perceber a nossa importância e deixar isso muito claro quando a gente estiver numa audiência, quando a gente estiver no trato, sempre com muita educação, né? E nós temos sempre que enxergar que a justiça, ela hoje nunca esteve tão à disposição do jurisdicionado. Nunca. E, por vezes, eu vejo até falas, que para mim são falas equivocadas, que houve uma massificação do Poder Judiciário, né? Principalmente pós-pandemia. Eu penso o contrário. Eu penso que hoje as pessoas nunca tiveram tanto acesso, né, aos seus direitos como hoje tem. Isso é fato. Então, o judiciário é que se adapte à nova realidade Exatamente. de pessoas que não deixarão mais seus direitos para trás. Exatamente. Acho que a gente tem que ter isso em mente. É Bem, isso gente, aí, é isso. quero agradecer, tá? A presença de todos vocês. Perfeito. Um É um papo prazer que estar aqui, professor, sem dúvida alguma. é um papo que poderia se estender, né? Poderia, se deixasse. É. Aqui até... Por bem mais horas. Oh. Agradeço a doutora Cláudia. tá, Mas eu que doutora? agradeço. Eu nem sei, eu agradeço demais, porque, em primeiro lugar, eu amo o ambiente acadêmico. Você sabe, né, Cristian? Eu amo o ambiente acadêmico. E também amo a advocacia, né? Então, assim, para mim foi uma grande felicidade, uma grande satisfação, uma grande honra. O doutor Cristiano me convidou. A A nossa chefe está ali, a gente nossa coordenadora, maravilhosa. aqui acompanhando, ter sempre conhecido presente dois com a gente. jovens extremamente promissores, responsáveis e já conscientes do seu papel na sociedade. Isso é muito importante, tá? E assim, me coloco à disposição, né, para qualquer mais discussão que a gente tiver ter. Agradeço muito. Eu tenho um Instagram, não sei se eu posso falar. Pode, claro, fica à vontade. Eu tenho um Instagram ali, ele é específico, mas é para a área de condomínio, porque eu advogo bem mesmo nessa área. E se vocês quiserem fazer uma visitinha, tá? É o @scouser_advocacia condominial. Se vocês quiserem, tá? Eu agradeço. Eu sigo, tá, gente? É bom, hein? Bom, eu também sigo. Siga lá. Obrigada, gente. Muito Então, bom. assim, eu agradeço muito e fico muito feliz em saber que a gente tem a advocacia, os jovens estão tão afoitos, tão determinados, tão, né, dedicados, porque a dedicação é importante. Então, atualização, dedicação, informática, né, a tecnologia e a ética. Ética. Sim. Sobretudo, em tudo, a ética. Porque não adianta você ser um profissional bem-sucedido se você não tiver ética e respeito com seus pares. É verdade. Se não tiver ética... Dom Maxwell, obrigado, tá? Obrigado, senhor. Obrigado pelo convite, pelo papo. E assim, é o que a doutora falou mesmo, dedicação e principalmente disciplina, né? Porque não é todos os dias que a gente vai estar motivado a fazer o que a gente faz, mas a disciplina é importantíssima para manter o foco, certo? E não foi contente. É. A gente pode dizer com propriedade, não é fácil. Né? A dor de cabeça que gera também. Mas enfim. É interessante sempre estagiar para você ter um pouquinho dessa experiência que vai refletir no futuro, para você ter certeza se você quer pagar o preço da advocacia, Exato, que não é barato. Porque você vai ter que ter paciência também, porque muitas vezes o seu cliente vai falar para você assim, nossa, mas eu vou querer subestabelecer porque você está demorando muito com o processo. Na verdade, a gente faz as diligências, é por isso que eu digo, a gente tem sempre que estar mostrando para o cliente relatórios. Eu faço, relatório mensal, mostro para o cliente como é que está o processo e explico, olha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, a gente está conversando. Ele quer esse feedback. E se você der esse feedback para ele, ele vai tentar entender melhor, né? E lembre-se, infelizmente, a gente sempre vai encontrar aqueles profissionais que vão falar assim, nossa, mas o advogado está demorando demais, está muito lento. Para quê? Para poder pegar o seu cliente. Mas não se preocupe, porque o que é de vocês, é de vocês. Tá guardado. É de vocês. Agora é isso. É disciplina, muito estudo, muito estudo. Procurem sempre estar atualizado e usem as ferramentas tecnológicas, porque elas são imprescindíveis. E se tiverem condição, né, contratem um bom técnico de informática, tenham também o seguro de responsabilidade civil, que isso para mim é fundamental. Perfeito. Fundamental. É a dica. Isso aí. Doutor Eros, finalzinho, né? Chegamos Mais no uma vez, final, obrigado. poderíamos ficar até tarde aqui, mas acho que deu para introduzir em diversos temas, né, principalmente nessa questão tecnológica, que é algo muito recente hoje. Mas é isso.
Tá, obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado. Ó, Faculdade Novo Milênio está aqui de portas abertas para vocês. O curso, ele tem a cada dia, né, procurado introduzir os nossos alunos numa realidade profissional para que, né, gente, a gente alcance o que é mais importante para quem hoje está chegando no curso, né, ter uma profissão de qualidade, ajudar as pessoas, e o direito oportuniza isso, né? Sem dúvida. Oportuniza isso. Gente, muito obrigado, tá bom? Mais um podcast e em breve a gente espera, né, estar em mais um aqui. Que maravilha. Para a gente destrinchar outros temas, né, atuais. Gente, obrigado, tá? Obrigada a vocês pela oportunidade. E a faculdade também. Isso.